Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está mais uma vez no ar para você. Veja os nossos destaques de hoje. Para melhorar a qualidade do churrasco, é preciso fazer um curso de como escolher e preparar a carne. Conheça a importância da conservação dos recursos genéticos para a pesquisa. Veja como foi a colheita da fruta do dragão no sul de Santa Catarina. Cooperativa Educacional Magna de Concórdia, Santa Catarina, é exemplo de bons resultados. E que nesse polo político, dentro desse mini projeto, micro projeto, se culmina aqui com essa posse, que aí começa o exercício desses 2 anos, de mandato desses eleitos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Principalmente nos meses de férias, as famílias se reúnem ao redor de um tipo muito popular de comida, o churrasco. O programa Tribuna Rural trouxe uma reportagem sobre o curso de churrasco e seleção de carnes. Vamos acompanhar o trabalho da repórter Juliana Souza, com um especialista em carnes de qualidade. Domingo, dia de se divertir e nada melhor que reunir os amigos e fazer um bom churrasco. E para o churrasco ficar ainda melhor, uma carne de qualidade, faz toda a diferença. Para isso, eu fui conhecer a raça do Wagyu, que tem a carne mais saborosa do mundo. Ela é uma carne extremamente diferenciada, porque os animais, eles ficam mais tempo no confinamento, eles comem 1,2% de ração no acabamento. Então, eles ficam, no mínimo, 1 ano dentro do confinamento, onde eles alcançam um bom nível de cobertura de gordura, que é o acabamento, e um ótimo marmoreio, dando assim a suculência na carne e o sabor. De origem japonesa, os animais são dóceis e precisam de cuidados especiais. A carne desses animais possui marmoreio, uma gordurinha entre as fibras, o que a deixa mais saborosa, diferenciando o Wagyu das outras raças. Essa carne ela é extraordinária, ela tem um sabor diferenciado, a sua gordura ela é extremamente palatável, ela é muito macia. Todavia, não é uma carne de todo dia. É quase um quitute, é carne para você receber convidados, para receber amigos de um aniversário, porque é uma carne extremamente nobre. A carne nobre caiu no paladar dos brasilienses e tem ganhado espaço nos restaurantes da capital. Brasília é uma cidade espetacular que recebe de tudo um pouco. Evidentemente, como nós temos uma população que tem bom gosto de se alimentar, existe uma empresa hoje que é Red Beef, que comercializa para nós, e tem-se uma procura bastante acentuada. Nós temos hoje a capacidade de fornecer 1 animal por semana. E para garantir o manuseio correto dos cortes finos, uma empresa aqui de Brasília oferece um curso de churrasco, onde os participantes aprendem técnicas de como fazer um churrasco de qualidade. Você vai fazer os cortes diferentes, né? Tem vários cortes diferentes que é para valorizar mais a carne. O corte valoriza a carne, né? E é esse o meu trabalho. Eu quero explicar, esclarecer para o consumidor sobre a cadeia da carne. E quem participou, além de aprender como manipular de maneira correta a carne, aprimorou também as formas de preparar aquele churrasco de dar água na boca. Trazer para minha própria casa mesmo, como que eu vou lidar com a carne, o processo de congelamento, de manuseio, de cortar, para que ela fique mais saborosa, mais suculenta. As pessoas às vezes acham que um bife é simplesmente colocar numa panela. E não é bem assim, né? Tem uma cadeia inteira para se produzir um bife, para você chegar com um boi adequado. E o que eles estão explicando e introduzindo no mercado aqui é de extrema importância para que o consumidor aprenda e faça de uma forma melhor.
E aqui no nosso Resenha estamos de volta para falar mais detalhes sobre a importância da biodiversidade para a pesquisa. Agora que você já sabe o que são recursos genéticos e a importância da conservação para a pesquisa, vamos conhecer algumas novidades que estão vindo por aí do laboratório direto para a sua casa. Confira na segunda reportagem do programa Dia de Campo na TV. Em um cenário de grandes mudanças climáticas e profundas transformações no modo como produzimos alimentos, os recursos genéticos têm um papel decisivo na busca por soluções. As palestras e as apresentações do 5º Congresso Brasileiro de Recursos Vegetais são uma boa amostra das inovações que estão sendo gestadas nos laboratórios e nos centros de pesquisa do país. Vamos conhecer algumas dessas novidades que logo chegarão ao mercado. Na área de frutos tropicais, as exigências dos consumidores vão além da nutrição. O alimento do futuro deve nutrir, mas também gerar benefícios à saúde humana. Eu trabalhei 3 anos nos Estados Unidos para a Embrapa, vendo essa questão de biodiversidade como fonte para novos produtos e compostos bioativos, e a gente usando o que tem hoje nos mercados, que é blueberry, que é o nosso mirtilo, romã, e algumas outras espécies como mangostão, etc., que estão como base de várias mesclas especiais de super sucos premium. A gente pode ver que o açaí já tomou conta de todos os mixes de frutas especiais do mundo como a base para esses produtos. Como o açaí, nós temos jabuticaba, temos várias outras mirtáceas importantes, como pitanga, como alguns tipos de araçás, etc., que tem uma possibilidade enorme, né? A família mirtácea, que é a família da goiaba, tem uma composição que pode nos levar a vários produtos especiais com impacto não só para um consumidor que quer algo diferente, mas também para um consumidor que quer ter um impacto positivo na sua saúde usando uma matéria-prima dessa como fonte de alimento. A batata é a principal hortaliça de cultivo do Brasil. No entanto, as mudanças provocadas pelo aquecimento global podem prejudicar seu cultivo nos próximos anos. A pesquisa em recursos genéticos busca evitar que isso aconteça. Na verdade, o que a gente busca é ampliar a janela de produção e, na verdade, não só ampliar, mas também fazer com que ela não... O que tem acontecido com bastante frequência nos últimos anos são aqueles estresses ou de excesso de chuva ou de falta de chuva, calores fora de época. Então, o clima está muito estranho. E aí, então, o que a gente está buscando é que o material, algum genótipo, que ele consiga ser mais homogêneo em termos de produção, que consiga ter uma tolerância maior a essas mudanças. A nanotecnologia também é um cenário bastante promissor para os recursos genéticos. Muitas das ações têm envolvido, sobretudo, o uso de recursos biológicos como insumo para produzir nanomateriais dentro de uma vertente que a gente chama de nanotecnologia verde. Nesse cenário, um dos produtos que está em fase de licenciamento por uma empresa parceira nossa, que é a TecSynapse, ela tem atuado conosco no desenvolvimento de nanopigmentos magnéticos, que nada mais são do que materiais desenvolvidos com sustentabilidade e que permitem realização de processos de remoção magnética, tanto de componentes indesejáveis de efluentes, quanto também para revestimentos de sementes. Então, são materiais avançados que permitem agregar valor e benefícios a diversos produtos dentro da cadeia produtiva e não apenas pensando nas cadeias produtivas convencionais, mas também até mesmo na indústria voltada para sensoriamento. Já teve procuras por parte dessa empresa de potencial uso dessa tecnologia em aplicações em têxteis para você impregnar de componentes e pigmentos mais adequados. Então, essa é uma temática que está bastante em voga. Veja assuntos que teremos depois do intervalo. Como foi a colheita da fruta do dragão no sul catarinense? Cooperativa Educacional Magna, em Concórdia, Santa Catarina, é exemplo de bons resultados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro.
Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a FECOAGRO possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. E voltamos com uma notícia saborosa, colorida, exótica e nutritiva. Essas são algumas das características da pitaia, fruta que vem sendo uma fonte de renda e de qualidade de vida para a agricultura familiar. Veja agora quais são os principais manejos da cultura e acompanhe com a gente a colheita da chamada Fruta do Dragão, na reportagem do programa SC Agricultura. A pitaia, uma fruta exótica originária da América Central, ganha a cada ano mais espaço na fruticultura de Santa Catarina. A região sul é responsável por mais de 90% da produção estadual. Com a cadeia produtiva cada vez mais forte e organizada, as famílias agricultoras veem a fruta como uma alternativa de renda.
Na propriedade da família Ricken, em Forquilinha, o pomar com 2.400 plantas já tem 5 anos. Na safra passada, a família colheu 20 toneladas de pitaia. Hoje estamos com 1,65 hectares, pretendemos expandir. Esse 1,65 hectares estamos com 5.000 pés, queremos expandir para talvez 8.000, 9. Iniciar um pouco com o processamento da fruta, diversificar o mercado, né? Não só consumo, in natura, e as perspectivas são boas. Uma das características que torna a pitaia um sucesso é que a planta é rústica, não exigindo muitos tratos culturais nem o uso de agroquímicos. O extensionista da EPAGRE, Ricardo Santana Martins, fala sobre os principais manejos da cultura. Então, esse pomar ele tem 5 anos de idade e ele está em transição para o sistema de produção orgânica. Então, o que a gente tem recomendado, né, a EPAGRE principalmente, é utilizar espécies que forneçam cobertura do solo. Por exemplo, aqui a gente tem a grama amendoim. Então, ela é uma leguminosa. Ela fixa o nitrogênio da atmosfera e incorpora no solo, né? E é uma ureia de graça, assim, para o produtor, né? Então, depois desse material, quando ele é arroçado, ele vai disponibilizando o nitrogênio para as plantas, né? Além de adicionar bastante matéria orgânica do solo, manter a umidade, minimizar a erosão. Então, só há benefícios utilizando essa cobertura de solo aqui nos pomares. Outra prática que a gente recomenda na pitaia é a poda ao final da safra. Então, o que visa a poda? A gente tirar os ramos, os galhos sombreados, doentes, improdutivos e deixar apenas os ramos ou os cladóides, como a gente chama, com exposição solar. Então, deixar nesse formato que está aqui, em forma de guarda-chuva, tá? Porque a pitaia ela só vai florescer e frutificar se ela receber exposição solar. Observem que nesse cladóide aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frutas de tamanho comercial. Não há necessidade de raleio, tá? O que importa é a alimentação dela, a nutrição dela com base em análise de solo. Então vocês podem observar que a pitaia floresce e frutifica apenas onde ela recebe a exposição solar. E outra poda que a gente pode fazer também é na primavera, né? Para tirar principalmente os brotos novos, né? Então, essa variedade aqui do pomar, ela é a branca comum. Então é uma variedade que bastante produtiva. 90% dos pomares aqui no extremo sul catarinense são plantados com essa espécie. Então ela necessita polinização. Então essa polinização foi feita ali pelo dia 20 e 21 de dezembro. Então usou o pólen de outra flor, de outra espécie, geralmente da polpa vermelha, e fez na polpa branca. Você pode fazer com auxílio de um pincel, né? Depois disso ela começa o processo de amadurecimento, né? Então aqui você já vê uma fruta que mudou a coloração, então do verde para o vermelho, então já mostra que ela já está boa para colher. Para a indústria, geralmente, eles pedem que seja colhido um pouco antes, né? Média aí de 30 dias, né? Por causa do período pós-colheita. Mas quanto mais tempo tu deixar no pé, por exemplo, até uns 36, 38 dias, mais doce mais açúcar ela vai acumular no fruto, né? Então vocês observam aqui que a gente tem um fruto aí com uma média aí de 32 dias, então eu vou colher para vocês. Então sempre colher com o cladóide, com o galho junto, para diminuir as perdas após colheita, principalmente relacionado à oxidação. Então ele é um fruto que apresenta um tamanho comercial bem adequado, uma média aí de 300, 400 gramas. Depois ele é classificado, né, de acordo com o padrão da indústria. E depois ele é enviado aí para todo o Brasil, principalmente para São Paulo, né, que é um dos maiores mercados consumidores aqui da pitaia no Brasil. Os frutos possuem alto valor de mercado e grande demanda por parte dos consumidores. Através do programa de rastreabilidade, o agricultor disponibiliza os principais dados do seu produto ao comprador, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo a oferta de um alimento seguro. Então, o consumidor chegando até o mercado, ele com um leitor de QR Code em seu smartphone, ele pode então escanear esse QR Code e a partir dessa leitura ele pode ter acesso a algumas informações, principalmente da onde que foi produzido, ou seja, a comunidade, o município, né, onde foi produzido aquele fruto, e ainda tem acesso obviamente, a localização, e se quiser e tiver interesse, a curiosidade de ir lá conhecer aquele produtor que realizou a produção daquele fruto ou daquela hortaliça.
A etiqueta ela também traz algumas informações do lote, da data da colheita. Então, é mais uma segurança para o consumidor de estar se alimentando de um alimento sem resíduo de agrotóxico, né? A família Ricken está buscando a certificação de produção orgânica pela rede Ecovida. O selo de orgânico, nós estamos procurando ele porque a gente já produz ela de forma natural, forma não convencional. Então, como não é aplicado nenhum agrotóxico, é tudo feito de maneira natural, a gente procura esse selo, que é o que vai dizer o que realmente a lavoura é, que ela já não tem nada de químicos. Então, a gente está procurando só colocar no papel isso, né? E para o quadro Relembrando do programa Cooperativismo e Notícia, vamos mostrar por que as cooperativas insistem tanto na palavra educação. E o sistema leva isso tão a sério que tem um ramo exclusivo para ela. E o nosso exemplo vem de Concórdia, município do Alto Uruguai catarinense, a cooperativa educacional Magna. Olhando assim, ela até parece uma escola normal. Tem o professor, o aluno, a disciplina, a meta, o currículo já pré-estabelecido e o desafio final, que é passar de ano. Hoje são mais de 500 alunos matriculados na Cooperativa de Trabalho Magna, ou para os mais íntimos, Colégio 100. Seu modelo educacional está inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, com foco no pleno desenvolvimento do aluno. Só que aí entra outro ingrediente que a transforma numa escola especial, o cooperativismo. Valores como responsabilidade, democracia, igualdade, honestidade e solidariedade são empregados no dia a dia dos alunos como ferramenta de crescimento pessoal. Quer mais? Há 11 anos também foi criada essa mini-cidade. Mas para quê? O projeto da mini-cidade possibilita que os alunos tenham um conhecimento maior da sociedade civil organizada. E aí entra o funcionamento da prefeitura, da Câmara de Vereadores, das secretarias, do setor de comércio, de serviço, do setor financeiro também. Por isso, as atividades desenvolvidas aqui contemplam um mundo mais humano, solidário e sustentável. A mini-cidade tem uma estrutura completa. Ruas bem sinalizadas, estabelecimentos comerciais, as entidades sociais estão representadas aqui. E ela fica bem no centro da escola, dobrando à direita. Para administrá-la é preciso um prefeito, um vice e vereadores, é ou não é? Claro que sim. E veja como é. Chegamos bem na hora de uma sessão da Câmara de Vereadores, com a prefeita eleita e sua vice. Assunto do dia, o aumento dos impostos. Como assim? Claro, se é uma cidade, precisa de dinheiro para realizar as obras. E ele vem da doação de latinhas, que os alunos trazem. Depois, são vendidas, se transformando em finanças para a mini-cidade. A gente percebe nas discussões que são muitas ideias, né? Algumas são viáveis, outras inviáveis. Qual é o papel do professor nesse conceito? Isso mesmo. Crianças têm muitas ideias e nós temos que deixar que isso flui, porque é muito produtivo. Só que a gente sabe que por eles, às vezes, não é aquele real sentido para a estrutura da mini-cidade. Então, nesse momento, é o papel do professor, do mediador, que vai fazer refletir. Nossa, isso nós podemos executar? Teremos dinheiro para fazer, dar aquele brinde que eles tanto querem, dar um brinde para quem traz latinhas. A mini-cidade tem o dinheiro para comprar o brinde? É essa análise que nós temos que fazer com eles. E aqui é um exemplo a ser seguido. Na eleição da escola, onde todos estão aptos a votar e serem votados, não existe vencedor ou perdedor. O número de votos indica o posto a ser ocupado. No caso aqui, a Alane será prefeita e a Helena vice. O meu projeto era incentivar a prática de esportes para todos os alunos conseguirem participar todos juntos, desde o ensino fundamental até o ensino médio, para todo mundo participar junto de todos os esportes que tiverem. Nesses mais de 20 anos de atuação em Concórdia, quase 6.000 alunos passaram pela escola. Gerações que marcaram época, como o Lucas, por exemplo. O agora administrador de empresas tem tanto orgulho do colégio que suas 2 filhas hoje
também estudam lá. Tanto na espécie do caráter, quanto na tua formação acadêmica, digamos assim, ela vai te dar um norte e vai conseguir te direcionar. Eu prefiro matemática, eu prefiro ciências. Tu vai para a área, aquela área que tu se aperfeiçoar. Então, gostei mais desse setor, vai para aquele lado, começa a puxar, o colégio vai te direcionar. Mas você aí de casa não sentiu falta de nada? Claro, né? Se houve a eleição, é preciso ter a diplomação, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. O Legislativo de Concórdia abriu as portas para que houvesse a solenidade oficial. Todos muito bem arrumados e com o discurso na ponta da língua. Ou escrito, vai. Ana Lídia de Rossi e aos meus pais que me apoiaram durante a minha campanha eleitoral. Espero desempenhar este mandato com honestidade, seriedade. Teve o juramento individual também. Assim prometo. Assim prometo. Isso para o orgulho dos pais, dos avós, dos tios, dos primos, enfim, para o orgulho de uma sociedade inteira, né, prefeito? O Colégio 100, ele é pioneiro, né, no Brasil, esse projeto que ele colocou já há 11 anos atrás, aonde que busca mobilizar, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes a entender um pouco mais, participar um pouco mais dessa questão do processo político-administrativo. Quase não encontro palavras assim para a gente conseguir traduzir todo esse trabalho que é desenvolvido dentro da minicidade e que nesse polo político, dentro desse microprojeto, se culmina aqui com essa posse, que aí começa o exercício desses 2 anos, né, de mandato desses eleitos. Perceberam que quando a escola envolve a comunidade, ela cria uma atmosfera mais humana e social? E é assim que deve ser, porque um dos conceitos básicos do cooperativismo é o interesse pela sociedade. Como vocês viram, a Cooperativa Educacional Magna envolve os alunos e a comunidade na sua função social e educativa. O nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje termina aqui, gente. Um grande e cooperado abraço para vocês e até amanhã.